E hoje, depois de muita procrastinação, porque eu sou a procrastinadora da vez, eu tô aqui pra gente gravar o primeiro episódio do programa Chá Comigo. Chá, tchim-tchim. Na verdade, o programa Chá Comigo Deixa Comigo, que eu vou te esclarecer. E para a gente fazer um trocadilho aqui, a gente, ao invés de tomar água, a xícara de chá. E hoje eu coloquei aqui um chazinho gelado, porque aqui na minha cidade está muito, 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 muito calor. Então é isso, vamos lá para o primeiro episódio. Eu vou falar para vocês sobre droga de vida. E a pergunta é: como anda a sua vida? Sua vida tá boa? Ou sua vida tá uma droga? E eu trouxe aqui como meu primeiro convidado o Paulão. O Paulão é meu irmão. E o Paulão trabalha com dependentes químicos. Ele é terapeuta. E ele está sóbrio, porque um dia ele já foi dependente químico. Ele está sóbrio há 27 anos. Isso mesmo, 27 anos. E ele foi para a comunidade terapêutica, porque ele usava drogas, com 28 anos, é isso? 28 anos. Com 28 anos. Então está quase empatando aí. Ele foi aos 28 anos e está sóbrio há 27 anos. Só que hoje, qual que é a intenção do programa? A intenção é falar sobre a droga de vida. Por quê? Uma vez eu ouvi, não sei se foi numa palestra, num livro que eu li, eu não me lembro, mas que é assim, que as pessoas, os familiares ficam preocupados com as pessoas que usam drogas. Só que existe a droga do comportamento. Por quê? Porque às vezes as pessoas não usam droga, mas eles têm uma droga de comportamento. E aí desestrutura toda a família. E aí? Porque até então, que é uma droga, a gente sabe que é um componente que ele está usando, né? Um entorpecente que a gente fala. Só que o foco aqui, o que é? É o comportamento. Principalmente o comportamento das pessoas como um todo, dos relacionamentos. Então eu vou passar a palavra para o Paulo, ele vai se apresentar, falar assim um pouquinho da vida dele, o que ele quiser falar, e aí a gente dá sequência. Com vocês, Paulão. Convidativo Chá Comigo, né? E o mais bacana é quando me intitulam Paulão, né? Eu acho bacana porque se fosse Paulinho seria uma ofensa, né? Olha o tamanho da criança, né? Eu trabalho com dependência química, né? Em comunidades terapêuticas, 27 anos que eu tô limpo, né? Eu lembro que eu falava quando eu tinha 28 anos de idade que eu não ia durar até os 30 anos. Que era para largar eu para lá, deixar eu viver do jeito que eu queria viver, porque eu vou morrer mesmo e tal. E com 30 anos eu morri, né? Dia 2 de julho de 1996. Foi quando eu cheguei numa instituição em Campinas, né? Morando em Ribeirão Preto, né? E me internei em Campinas, né? Na instituição do Padre Haroldo, né? Graças a Deus, um lugar muito abençoado, né? Que mostrou quem era o Paulo, quem era o verdadeiro Paulo. Quem é o Paulo? Quem é o verdadeiro Paulo? Paulão. O verdadeiro Paulo é uma pessoa hoje descontraída, alegre, né? Que vive, deixa os outros viver, né? Que consegue enxergar a vida como ela é, né? Eu sei separar hoje do real do imaginário, porque antigamente eu criei um mundo e vivi aquele mundo, né? E queria que todo mundo vivesse conforme eu vivesse, dançasse como eu tocasse a música, né? E Paulo descobriu que o problema não é a droga, né? Porque a própria literatura ela fala, né? Que a droga na vida do dependente químico é o último dos problemas dele, é a cereja do bolo, né? Isso deixa clara a literatura,
né? Principalmente as literaturas de grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, como Narcóticos Anônimos, né? E como Neuróticos Anônimos. Que hoje eu sou membro desses grupos também, para mim poder entender melhor, né? Quem é o Paulo, não quem é o outro, né? Mas quem é o Paulo, porque o problema não está no outro, o problema está no Paulo, né? Porque era mais fácil jogar a culpa no meu irmão, na minha irmã, na minha mãe, no meu pai, e eu mesmo não assumia minhas responsabilidades. Então eu vivia culpando os outros. Então eu vejo muitas das vezes quando há um problema de disfunção, não vou falar da droga em si, disfunção familiar, né, que é um sinal vermelho. Olha, algo nessa família não está bem, né? Vamos procurar rever algumas questões nessa família, porque é uma doença da família, né? Eu vejo como exemplo a minha própria família. Quando eu internei, não tinha mais eu lá, e o bagulho foi doido, né? Aí eles começaram a enxergar, né? Olhar um pouco para eles, eles frequentaram o grupo de família e começou a ver que o problema não era eu, né? Que eu era uma benção na vida deles, né? Fez com que eles enxergassem que eles são cheios de problemas também. E deixa eu aproveitar, porque é uma das perguntas que eu tenho aqui, já fazer para o Paulo. Paulo, como que você percebe que a família adoeceu? Isso é bem interessante, sabe? Porque ao longo, né, dessas caminhadas, desses 27 anos, né, trabalhando dentro de comunidade terapêutica, a gente acompanha muito a família, né? E é facinho a gente notar quando a família está envolvida também, que está adoecida, entrou naquela bola de neve, né? Eu gosto de falar muito da literatura, né? A literatura fala sobre o olho do furacão, né? Todos entram naquele olho do furacão, né? A primeira coisa que começa a acontecer é querer esconder a problemática, né? Tá ali o problema, muita gente está enxergando, né? Mas nega aquela situação, nega o problema, né? E continua naquela bancando uma coisa que está longe da realidade, da verdade, né? Então, acho que quando tem esse problema, tem que escancarar, sabe? Tem que procurar as pessoas certas e abrir o que está acontecendo, né? Porque vai descobrir muita coisa dentro de si próprio. E deixa eu te perguntar, fazendo um adendo aí a essa questão, que ele falou da verdade, porque muitas vezes é igual o que é o ditado popular, né? O marido traído é o último a saber. Você, pela sua experiência, as pessoas mentem, escondem a verdade, ou realmente um familiar não sabe, não enxerga? Olha, na verdade, eu costumo dizer, né, e muitos outros compactuam dessa ideia, né, que a disfunção familiar é a doença da negação, né? Então eles negam o problema, né? Porque todo mundo tem problema, menos eles, né? Porque as pessoas hoje, infelizmente, estão em busca da família perfeita, e não existe família perfeita, né? Quanto mais você percebe que aquela pessoa está tentando bancar uma família perfeita, ali esconde os maiores problemas. Eu também coloquei aqui, como uma questão, uma outra questão. Por que as pessoas não falam sobre si? Elas só pensam no outro. E, na verdade, aqui, essa questão, eu acho que ela é um pouco mais ampla. Por quê? Porque as pessoas querem mostrar para a sociedade que está tudo bem, que é o que você falou agora. Todo mundo está atrás da família perfeita, e não existe família perfeita. Então, por que as pessoas querem tanto mostrar para o outro que ela está bem? Que é uma mentira. O bacana que eu já venho há algum tempo, né, fazendo uma pesquisa, eu e outras pessoas, né, aquela coisa, é mais fácil sentar em cima do rabo e apontar os defeitos de todo mundo quando tem uma arma apontada para o outro e 3 dedos virados para a gente, né? Então, quando a pessoa tenta passar, que eu vejo muito assim, né, a gente, nós, né, vocês, né, nunca é eu,
nunca se fala na primeira pessoa, né? Sempre externa o outro, né? Então, quando a pessoa começa com isso, eu já me questiono, né? O que ela quer esconder atrás disso, né? A terapia holística dentro disso, né? Eu vou buscar a raiz da questão lá no íntimo, né? Para mim vir reconstruindo muitas coisas e construindo várias outras, né? Então a pessoa nega a si próprio, né? Então quem tem problema é o outro, fala da vida do outro, pontua o outro, mas nunca fala dela em si, né? E o importante aqui é a gente voltar a frisar que nós não estamos falando de droga, de elemento químico, nós estamos falando do comportamento droga, da droga de vida, da droga de comportamento, que todos nós temos, que todos nós passamos. E até vou abrir um parênteses aqui, porque quando eu começo a... Eu coloquei um tema, né? Então eu comecei a desenvolver esse tema, o que a gente iria falar. E aí eu vou lá pro Google, jogo lá o que eu quero pesquisar. E aí pesquisei sobre droga de vida. E a primeira coisa que apareceu muito interessante foi uma música que eu vou ler, eu não conheço a música, eu vou ler assim um trechinho que eu achei bem interessante. A música se chama Droga de Vida. De que adianta ter uma casa grande nesta solidão? De que adianta ter a cama larga e dormir só? Nada interessa se a mulher que amo não está aqui. Meus dias são tristes e as noites não têm fim. Que droga de vida, estou revoltado. E aí, por aí vai a música. Mas é isso, de repente a pessoa tem tudo e não tem nada. De repente a pessoa, sabe, está num conforto e não tem nada. E acha que a vida está uma droga. Então, Paulo, porque assim, no seu ponto de vista, por que as pessoas vivem essa solidão? Você acha que a solidão pode ser fazer com que a pessoa vá buscar uma alternativa para vencer essa solidão? Que ela está lá no meio de uma família grande, que ela está no meio de pessoas e mesmo assim ela se sente só? O que você tem a nos dizer sobre isso? Boa colocação, né? Eu conheço pessoas também que têm uma condição financeira muito boa, né? E que se sente só, sente um vazio, né? A psicologia fala muito sobre vazio existencial, mas para muitas pessoas esse vazio se torna um rombo, né? Então, enquanto que não se preenche esse vazio, não vai funcionar. Um busca na religião, outro busca, né? Cada um busca de uma maneira, né? Então não tem uma receita pronta, né? Mas cada um tem que procurar preencher esse vazio, né? Seja na religião, seja ela qual for, é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu não conheço, né, um que segue aquela doutrina, aquela filosofia de vida, aquela religião certa que tem a vida ruim, né? Então quem sou eu para julgar a religião, né? Porque hoje, né, eu já não vivo mais a religião, eu vivo sim uma espiritualidade, né? E o que é uma espiritualidade para mim, né? No sentido assim, cholo da colocação, se eu dividir no meio fica espiritualidade, espírito na realidade, então eu procuro manter o meu espírito na realidade, e esse momento nosso aqui, ele é real, então esse momento aqui é uma espiritualidade, né? Então as pessoas deveriam ter vários momentos com outros, para estar conversando sobre as dificuldades, porque quando a pessoa não fala, o corpo fala por ela. Legal, vamos aproveitando o gancho, nós temos até espectadores aqui, tem gente aqui, ó, a família inteira está assistindo aqui. Eu falei, não, vocês não vão ficar olhando para nós, vocês vão ficar de costas. Então, assim, foi o que o Paulo falou, a gente está aqui em família
E esse é o momento de espiritualidade, sabe? É você estar junto da família. Aí eu falei para ele, quer saber? Vamos parar de procrastinar e vamos fazer agora. Vamos gravar um vídeo, um podcast, vamos compartilhar isso com todo mundo. E aí, improvisado aqui, nós fizemos e saiu isso. E aí a gente fica preocupado pensando, mas o que eu vou falar? Será que vai ficar legal ou não? Quando a gente começa a gravar, realmente é um momento de espiritualidade. A gente tem ajuda, sabe? A gente acaba falando coisas que a gente eu nem tinha colocado aqui no papel. E coisas também que eu tinha colocado no papel, que eu faria perguntas e que as perguntas foram respondidas antes mesmo de eu fazer a pergunta para o Paulo. Então, assim, é bem isso, é você tá falando, sabe, sobre a sua vida, em família, com os amigos, falando de você mesmo, porque a gente só fala do outro, a gente só junta numa rodinha e fala do outro, principalmente o outro que não está ali presente. Eu acho que isso, sabe, é uma afronta. Então vamos falar de nós. Como está a tua vida? Minha vida está assim porque, meu marido é assado. Minha vida está assim porque, meu filho me dá trabalho. Minha vida está assim porque, aquele meu vizinho, o meu chefe, ou seja... todas as pessoas à sua volta estão ruins, todas as pessoas à sua volta te dão trabalho, é por elas que você está assim. E eu vou até engatar uma última pergunta para o Paulo, que também é o que eu falo, né? Tudo está conectado. Então, estava aqui, eu comecei a falar desse tema e a próxima pergunta Paulo, como lidar com as frustrações geradas por se colocar a expectativa no outro? Mais uma vez, né? O problema é o outro, né? Eu tenho uma técnica que eu já venho praticando, né? E falo assim para muitos, né? Dos meus pacientes, muitos que já me acompanham, sempre vêm conversar comigo, para pensar assim: eu sou eu, o outro é o outro e o resto é resto, né? Então eu não tenho que ficar criando expectativa no outro, né? Esperar para o outro. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava numa comunidade, né? Em Divinópolis, então eu sempre estava em Divinópolis e Belo Horizonte. E a minha chefe era muito assim, radical, né? Ela era 880. Eu falei para ela assim, precisando de um aumento de salário. Ela falou, mas você quer aumento para quê? Eu falei, não, eu trabalho demais, tal, papapá, e para me motivar. Ela falou, Paulo, você busca motivação fora de você? Então a motivação tem que vir de dentro de mim. Então hoje eu faço o que eu gosto, eu trabalho com o que eu gosto, então eu não sofro mais, sabe? Então eu não crio mais expectativa no outro, porque o outro é limitado. Como eu também sou limitado, né? O outro, muitas das vezes, né? Ele não vai, tipo assim, agregar e acrescentar algo a mais na minha vida. Então eu tenho que buscar em mim, né? Porque o problema não está fora, o problema está dentro, né? Eu fui uma pessoa que durante muitos anos eu busquei Deus na religião, busquei Deus na natureza, né? Eu não encontrava, e eu queria encontrar Deus, né? Porque a sabedoria do universo, né? É a sabedoria, né? Ele se colocou dentro de mim, né? Para que eu não enxergasse ele. Quando eu passei a olhar para dentro de mim, a minha vida transformou, né? Eu deixei de me preocupar com o outro, eu deixei de criar expectativa em cima do outro. Quando eu comecei a observar, né? Puxa vida, né? Por que 2 olhos? Podia ser igual o Ciclope, né? Só um olho aqui na testa. Por que nariz? Por que o nariz 2 furos? Podia ser só um buraco, né? Unhas, né? Tal. Falei que dedos, né? Eu comecei a olhar para mim, comecei a me valorizar, né? Fui lá, né? Lá atrás da ciência, né?
o espermatozoide, né? O amor entre as pessoas, né? Aquela coisa louca, né? Um óvulo, né? Que pegou o espermatozoide e bilhões vieram junto e só um saiu na frente, né? Então eu já nasci vencedor do útero materno. Por que ficar na posição de derrotado? Eu sou vencedor, né? Então que todos pensem assim, né? Todos somos vencedor. Então vamos pegar o que é nosso, vamos tomar posse. Somos vencedor e vamos vencer. Não o mundo, mas a gente mesmo. Porque nós somos o nosso pior inimigo. E é isso, a hora que ele falou do... Por que nós temos dois olhos? Por que não é um olho só? Aí eu apontei aqui, ó. Tá vendo como tudo tá conectado? Eu tô com um colarzinho aqui que é aquele terceiro olho, né? E é isso, a gente tem que parar e olhar para dentro da gente e não se sentir culpado pelo comportamento do outro, que seja o nosso pai, que seja a nossa mãe, que seja nosso filho, porque a gente que tem filho, a minha mãe tem um ditado que ela fala: filho sai da barriga e vai para a cabeça, e da cabeça nunca mais sai. Nós somos os cinquentões e minha mãe se preocupa com a gente até hoje. Mas a questão é, às vezes a gente que está criando os nossos filhos, que são pequenos, eles têm uma droga de comportamento e a gente quer resolver a situação. E a gente se sente um pouco culpada como pais. Mas, na verdade, são situações que são escolhas. Então, a gente tem que orientar, mas a gente tem que viver a nossa vida da melhor forma possível. E agora, como a gente pretendeu falar 10 minutos e nós já estamos em 20 minutos, nós vamos encerrar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo, mas ele vai falar o que ele quiser falar como fechamento desse nosso episódio. A pergunta é: Paulo, como começar a transformar a vida independente do outro? Muito obrigado por essa pergunta, né? E eu quero deixar um presente para vocês, né? Diante dessa pergunta, né? Que até emocionei, né? E eu vou responder essa pergunta dando um trabalho para vocês fazerem e para vocês refletirem, né? Abraça vocês mesmo e dá um abraço bem apertado e fala assim: eu te amo, né? Eu te amo, Paulo. Que cada um fale o seu nome e se amem, né? E que o universo, né, conspire a favor de vocês, né? E que o poder superior dê conforme o merecimento de cada um. Muito obrigado. Tchim, tchim. Chá comigo. Chá comigo.